Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a quarta e última parte da entrevista da Yara, onde ela responde as nossas perguntas, que não são poucas. E se você não assistiu a primeira, segunda ou terceira parte, não tem problema nenhum. É só você acessar os links que estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere tudo e vem aqui para fechar com chave de ouro. Bom proveito! Você acabou de falar que na meditação você perguntou, então me explique um pouco melhor. Como assim? Você perguntou para quem? Eu nunca ouvi falar de na meditação você sair conversando com pessoas, é isso que acontece? Às vezes acontece, às vezes eu estou meditando e meio que entro numa outra frequência, né? E aí me mostram algumas coisas e me falam algumas coisas. Aham. E esses que mostram são aqueles mesmos? Mesma frequência de luz, eu diria assim que tem a ver com uma frequência, eu não sei se é uma pessoa, às vezes eu vejo como uma pessoa, às vezes eu vejo uma frequência. Você dizer uma frequência, você está despessoalizando essa comunicação com você, mas você estaria falando com o quê? É como se eu falasse com o universo, entende? O universo. Então, às vezes é muito pessoal, porque às vezes eu vejo um ser, e às vezes eu vejo essa energia, não é uma pessoa, é uma energia, uma luz, né, universal, e eu coloco e eu ouço a resposta. Foi como quando eu tive o sonho, que eu fui levada e me senti unidade, e ali eu ouvia todas as respostas no céu, entende? A existência desses sonhos, dessas suas interações com, vou chamar de dimensões imateriais, se intensificou após a EQM ou manteve o mesmo passo? Não, eu acredito que se intensificou. Tá? Já eram, assim, ativas, mas eu comecei a ver mais propósito, vamos dizer assim, né? Eu comecei, e eu vi que os meus caminhos mudaram muito, né? Já teve muita mudança, minha vida foi feita de mudanças, né? Eu até brinco que quando eu faço planos, eu já sei que eles vão ser diferentes, porque, assim, há uma virada, né? E tudo modifica e as coisas vão acontecendo de uma forma que não era a que eu queria, mas tudo tem um sentido depois. E de que forma você relaciona tudo isso, essas mudanças, tudo que você tem aprendido com o momento que nós estamos vivendo hoje? Então, eu sinto que tem tudo a ver, porque a partir de tudo isso eu intensifiquei ainda mais o meu trabalho com as pessoas. Eu comecei a unir as pessoas, fazer mais grupos, trabalhar mais essa questão da espiritualidade nos meus pacientes, tá? Eu nunca falo de espiritualidade quando começo a trabalhar, porque muitos nem acreditam em nada, mas eu vou colocando pontos que são relacionados à autotransformação e uma forma de estar no mundo com uma frequência mais elevada, que eles vão acompanhando e depois de um tempo eles estão falando, porque a minha energia, porque eu estou sentindo que o meu lado espiritual, e eles me falam, e eu dou risada, né, eu brinco com eles, puxa, é mesmo, então, porque há toda uma forma, né, de, entre aspas, sutil de trabalhar com eles também, para eles perceberem que eles não são só um gerente de um banco, ou um diretor de não sei o quê, porque eu trabalho muito com executivos, né, também. Então, e que há muito mais do que isso neles e um poder interno que eles têm de transformação. A sua mãe falou para você não se esquecer das pedras verdes. O que são essas pedras verdes? Pois é, eu levei anos buscando a resposta, tá? E aí, quando eu fui para a Colômbia, no ano seguinte que ela faleceu, depois de algum tempo, eu descobri que a Colômbia é o maior exportador de esmeraldas do mundo. Então, eu associei a Colômbia, na época. Falei, puxa, será que o que ela... E eu conversava muito com o meu irmão mais novo, que é o que eu escrevo, né, livros com ele e tal. E será que tem a ver com isso? Né? Será que a minha missão está na Colômbia? Será que eu tenho um trabalho e tal? E eu acho que é um processo, porque depois de tempo, quando eu sonhava sempre com um lugar, né? Em 2016 eu resolvi ir à Irlanda, e na Irlanda eu descobri que a Irlanda é chamada de Ilha Esmeralda. Tá? Eu não sabia disso, né? Descobri lá, e tive em lugares lá que eu sonhava, né? Descobri lugares, descobri N coisas lá que tinha a ver com os sonhos que eu tinha, com a imagem que eu via, era o lugar que eu via, depois eu tive sonhos com a Irlanda, né? E, então, eu escrevi algumas coisas sobre isso, ainda não defini, claro, e ainda estou buscando entender 100%. Também o verde tem a ver com a cura, e hoje eu trabalho com cura com as pessoas, né, de
comportamental, mental, emocional e espiritual, talvez tenha a ver com isso. Eu não tenho 100% da resposta. Mas um dia, só para finalizar isso, um dia eu sonhei com a minha mãe, a primeira frase que ela me disse foi que eu queria saber, né? E ela me disse o seguinte: o tempo universal é diferente do tempo da nossa ansiedade. Foi só isso que ela me disse. Da nossa ansiedade? Esse tempo corre rápido, né? Exatamente. Você estabeleceu uma relação entre Colômbia e a Escócia, mas, se não me engano, você comentou no primeiro contato que você fez comigo que o céu, antes de você saber que podia mudar de cor, ele tinha uma tonalidade verde também, não tinha? Tinha. Então, na verdade, era Irlanda e Colômbia, né? A Escócia, eu estive na Escócia, mas a Escócia eu achei linda, mas o coração não falou mais alto. A Irlanda, meu coração tem uma parte lá. Eu errei, desculpe. E quando eu cheguei a olhar para o céu naquele lugar, ele tinha um tom que era esverdeado, né? E tinha outros tons também, mas eu achei incrível porque o verde me chamou a atenção, né? E o verde do céu. Mas eu, na época, quando eu sonhei e vi o verde do céu, eu nem associei com as pedras verdes, eu te confesso. Agora que você está falando, é que eu estou vendo, talvez aí tivesse uma conexão também, né? E a palavra Orion? Pois é, então, essa palavra Orion surgiu para mim em 2001, quando aquela senhora disse que tinha algo para falar para mim. E ela me dizia, né, que os 3 seres que estavam comigo tinham uma conexão forte com a energia de Orion, né, que é uma constelação. E eu não entendi, ouvi e tal, não levei muito a sério, né, confesso para você. Mas em 2008, quando eu estava em Portugal, porque aí eu vim para o Brasil e aí a gente foi fazer um ritual, esse ritual que foi internacional, chama-se o ritual para Orion, que era atrair energia de Orion. Que essa pessoa de Portugal é que deu o nome, não fui eu, tá? Então eu ajudei ele a fazer um ritual para invocar as energias de luz de Orion. E aí, por isso que eu tinha dúvida, será que eu tenho que fazer? Mas será? Eu não sei que energias são essas, né? Aquela coisa toda que a gente fica questionando. E todas as respostas disseram faz, né? Participa. E virou uma coisa internacional. Né? Apareceu até em programas de televisão, as pessoas falando que estavam existindo esse ritual. Aí, em 2008, uma amiga minha de Portugal, mas eu ainda nem sequer associava com a questão que a mulher me disse de Orion, então, porque aquilo ficou meio que no esquecimento, tá? Em 2008, uma amiga minha ia abrir um espaço de terapias em Portugal e pediu uma sugestão. E aí a primeira palavra que vi foi Orion. Eu falei, por que você coloca Orion? Ela falou, nome bonito, né? Aí eu pedi para o meu irmão fazer um logo, porque ele é desenhista e tal. E ele falou, nossa, mas por que Orion, né? Eu falei, não sei, me veio à mente. Ele falou, que estranho, porque me disseram que eu tenho seres que trabalham comigo que são de Orion. Eu falei, não acredito que te disseram isso. Também me disseram isso, né? E é com ele que eu escrevo. É com ele que eu tenho experiências de sonhadas mesmo assim. Ele falou primeiro do que você, ou me disseram que tem 3 seres? Ele falou, exato. Eu nunca tinha falado isso para ninguém, porque me chamou a ouvir, mas não sei por que não comentei. Né? E ele me falou, pô, que estranho, né? Me falaram isso. Será que vocês se conhecem desde Orion? Pode ser, não sei. Mas achei interessante a, entre aspas, coincidência, né? Você disse que entre 12 e 13 anos você teve um sonho em que você viu uma senhora que era uma grande mãe chorando. Eu queria que você explorasse mais a lembrança que você tem disso com o conhecimento que você tem hoje. Então, eu naquela época não associei a ninguém, né? Só via que era uma mãe, uma energia feminina linda, amorosa demais e que chorava e estava triste. E eu fiquei muito triste com ela, porque ela estava triste. Ao longo da minha vida, muitas outras coisas aconteceram com relação à energia feminina, enfim. E aí teve esse sonho que eu falei, né? Que eu via de cima, esse ser mostrava e ele dizia que era para resgatar a energia feminina, tá? Para transmutar a energia feminina. E eu vi aí, sim, uma imagem eu diria que seriam 3 mães, né? Eu associei a 3 Nossas Senhoras, tá? Eu associei a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Guadalupe e a Nossa Senhora de Aparecida. Tá? Porque eu via no triângulo como se fossem 3 seres femininos. E depois, racionalmente, eu associei a essas 3 energias ao longo do tempo.
né? Você está falando do sonho da Península Ibérica, Brasil e Cordilheira dos Andes? Exato. Você não tinha comentado antes dessas 3 imagens femininas? Ou tinha eu que não percebi? Eu não comentei, acho, mas eu tenho escrito isso no e-mail na época que eu mandei para as pessoas, porque as pessoas me questionaram, por me conhecerem, falaram assim, mas você vai participar desse ritual, né? Você sabe a origem dele, ele faz sentido para você? E eu contei o sonho para elas, então escrevi por e-mail, que eu via essas imagens, né, da energia feminina e que era importante uma transmutação, e que eu via 3 energias da mãe, como se fosse uma tríade feminina. Como é que você coloca isso num contexto global em que existem tantas religiões? Porque quando você fala nessas Nossas Senhoras é um contexto muito católico, né? De que forma você pode colocar isso de uma forma que não seja enxergada como religiosa, ou você acha que deve ser enxergada como religiosa? Eu acho que não necessariamente, porque eu acho que assim, uma energia feminina ela pode ter muitos nomes, e eu acho que a energia de Nossa Senhora, entre aspas, é a energia de todas as mães universais, né? Toda a energia feminina ela tem a mesma essência, que é essa energia da mãe. Então, eu associei depois, porque como eu vi essas 3 imagens e as 3 penínsulas, as 3 posições no mapa, né, vamos dizer assim, eu associei com essas 3 energias. Na visão, eu vi essas 3 imagens femininas, e elas me pareciam, porque elas usavam véus, me pareciam, depois eu falei, mas quem são elas? E aí eu associei a essas 3 imagens, né? E você também associava essas 3 imagens à imagem que você teve no sonho de 12 para 13 anos? Sim, aí depois eu fiz uma associação, era a mesma imagem feminina, uma energia de mãe, né, que tinha um véu e que olhava e buscava ajudar o planeta. É como se uma energia feminina universal, entre aspas, uma deusa universal, o nome que a gente quiser dar, o nome não era relevante para mim, entende? Era a sensação que eu percebia. Essa energia, de alguma forma, era como uma mãe que acolhia e dizia, é preciso mudar, entende? O caminho que está sendo seguido não é um caminho ideal, tá? E não era com julgamento, era com um amor enorme, entende? Não era assim, porque vocês estão fazendo tudo errado, não era isso, era como se fosse um amor enorme para tentar ajudar uma mudança, entende? E relembrando por que estava chorando aquela energia feminina que você viu entre 12 para 13 anos? Porque o que foi me dito é porque ela estava triste com as escolhas que estavam sendo feitas, tá? Que os caminhos escolhidos não estavam sendo bons, pela humanidade, não era por um ou por outro, era pela humanidade. Isso continua assim? Eu sinto que a gente tem muita gente buscando ajudar a trabalhar, mas há muita gente que ainda está numa frequência bastante desafiadora, vamos dizer assim, que é preciso tomar consciência, né, para mudar, fazer escolhas mais eficientes. Isso tem a ver com o nosso tempo presente, entende? É aqui agora que a gente pode fazer escolhas, né? É aqui agora que a gente pode mudar a nossa ação com o próximo, é aqui agora que a gente pode mudar as nossas atitudes no dia a dia. Você teve várias experiências, então eu vou te perguntar, o que nós estamos fazendo aqui? Eu penso que nós estamos aqui para aprender, né, a sermos cada vez mais focados nessa energia do amor, né, ver que nós temos esse poder de transformação e que as nossas atitudes elas trazem consequências para o nosso planeta. Em termos espirituais, a gente vai evoluir, mas se a gente destrói um planeta, né, é extremamente complicado para aqueles que evoluem nele. Entende? Então, acho que a mudança, o conhecimento interno, a manifestação do amor, né, manifestação da compreensão do outro, da gratidão, da compaixão, né, com todos os seres, é muito importante no momento atual. Você falou em Atlântida. Nós não entramos em detalhe nessa questão. Sabemos, ou o que se sabe, é que Atlântida teria sido destruída, afundou, houve movimentos sísmicos e outras coisas no planeta. Isso quer dizer que, de alguma forma, estamos correndo algum tipo de risco parecido? Eu acredito que é possível, né? Mas essa sua percepção tem a ver com aquele choro daquela essência feminina que você viu aos 12 anos? Sim, tem a ver com toda essa história que eu vivenciei, né, e vejo que a gente está fazendo escolhas muito fora de uma possibilidade maior, de um padrão
muito mais iluminado. As escolhas são nossas, se a gente quiser escolher por aí, ok. Você diria que tudo isso que você tem vivenciado fora daqui, com esses seres fora do planeta Terra também, você chamaria isso de dimensões diferentes? Eu acredito que são frequências diferentes, né, que pode ser chamado de planos, dimensões, né, então, mas tudo está interligado, entende? É como se, ao mesmo tempo, essas dimensões diferentes, de repente, elas pudessem se cruzar. Elas coexistem. Sim, eu acredito que sim. Como um rádio que tem todas as estações lá, mas eu só sintonizo aquela que o meu dial permite. Exato, eu sinto que é assim, né? Tem alguma experiência que você acha relevante que nós saibamos que tenha ocorrido após a sua experiência de quase morte? Eu, depois da QM, eu comecei a escrever mais, né, e eram como se fossem mensagens que eu não passei para muita gente, na verdade, como se fossem assim, experiências, observações, tá, da possível realidade. E todas elas falavam nessa questão de trabalhar, intensificar o amor, intensificar a nossa conexão com o amor, né? E foram várias vezes isso surgia assim, eu começava a escrever, e às vezes estava num café e escrevia páginas assim seguido, e sinto que isso foi bastante intenso para mim, né? Publiquei para algumas pessoas, né, que tinham sentido. Sempre tive assim uma certa reserva, né, porque eu sei que muita gente vive experiência assim, o pessoal pode falar, isso é loucura, nossa, tá viajando, né? Hoje em dia, muito tempo eu preferi não me expor por questão profissional. Tá? Hoje em dia eu já não faço questão que as pessoas acreditem em mim. Eu sei o que eu vivi, entende? E as pessoas próximas sabem quem eu sou, entende? Me conhecem, sabem a postura que eu tenho, tanto profissional como de relacionamento de família. Então, assim, eu hoje não me preocupo, mas eu sinto que é parte do meu processo falar as coisas que eu vivi. Meu pai dizia, Carlos, que com grandes experiências vem grandes responsabilidades. Isso ele me dizia desde pequeno, né? E eu sinto que há uma responsabilidade, um porquê disso tudo. Então, hoje eu falo mais, até com amigos e pacientes e alunos, né? Que eu não fazia. É interessante que uma das razões de eu ter feito esse canal é a percepção de que privilégios impõem responsabilidades. Então, se eu tenho o privilégio de ter acesso a essas informações, a responsabilidade que eu tenho é de compartilhá-las. O meu pai dizia isso porque eu contava para ele, né? Eu falei, mas por que tem experiência? Ele dizia isso, as suas experiências também geram grandes responsabilidades, e você vai entender um dia. Então eu falava, bom, então tem que ter um propósito isso, né? Porque do nada, assim, sem propósito nenhum, qual o significado disso, né? Você sentia uma organização fora desse mundo material, com distribuição de responsabilidades, de cuidados, alguém cuidando de nós, alguém cuidando de quem cuida de nós? Sim, eu sentia como se, eu acredito que existe uma hierarquia, vamos dizer assim, em termos de frequência, né? Então, frequências onde nós estamos, existem frequências mais elevadas, e essas frequências, elas se manifestam, às vezes, como esses seres, né, para ajudar no nosso processo. Eu acredito nisso, tá? Eu acredito que há uma ajuda o tempo todo, que a gente nunca está sozinho. Ou seja, de forma diferente do rádio, onde você tem várias estações, mas não estão interligadas, você sente que existe uma interconexão entre todas essas frequências. Eu sinto que elas interagem, né? Elas interferem na medida que a gente permite, entende? Eu diria isso, né? Então, quando eu trabalho a minha frequência, eu consigo perceber isso mais, essa sutileza das coisas. Mas você sentia que esses seres tinham uma certa responsabilidade com relação a você? Sim, sim, o tempo todo. Eles têm uma conexão forte, né, comigo e com todas as pessoas, não é só comigo. Você se sentiu, de alguma forma, com uma relação vivida em Orion? Então, Carlos, eu quando me falaram a primeira vez, eu ouvi, mas fiquei assim, né, com esse lado meu racional, de falar, peraí, deixa eu entender aqui. Ao longo da minha vida, depois disso, né, eu tive muitas experiências e muitas sincronicidades, muita coisa ligada à possibilidade de Orion. Eu tive muitos sonhos com um lugar onde eu, olhando para o céu, acordado, eu sentia muita saudade. E aí as Três Marias sempre me chamaram muita atenção. E as Três Marias são o cinturão de Orion, né?
também não sabia disso, descobri muito depois, né? Então, eu sentia muita conexão com isso, né? E uma saudade, né? Não sei te explicar como é essa saudade. E não é uma saudade triste, é um desejo de voltar, entende? Para um lugar que eu não sabia onde era. E depois, em sonhos, eu tenho a sensação que isso tem conexão com o Órion, né? Mas não posso afirmar seguramente, tá? Você falou coisas muito importantes, interessantes, mas eu vou desafiar você agora a dar uma mensagem final com a essência da essência da essência. O que cada um de nós precisa saber? Porque nós não passamos por tudo isso que você passou. Eu, pelo menos, nunca passei. O que eu sinto, Carlos, é que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né, de crescimento e aprendizado. E eu sinto que os acontecimentos, eles acontecem, né, desculpa a redundância, por causa das escolhas que a gente faz. Então, eu penso que o momento é de cada vez mais a gente trabalhar essa consciência, de observar o que a gente está escolhendo, de observar onde a gente está focando a nossa atenção, a nossa energia, porque eu acho que não existe nada mais importante e sagrado para nós do que a nossa própria energia, porque nós somos essa energia, né? E quando a gente direciona essa energia para coisas que não são eficientes, a gente traz resultados que não são eficientes. Então, o que eu sinto que é importante é esse autoconhecimento, de ver se as escolhas que eu estou fazendo, elas são eficientes para a minha vida, e não só para mim, para o meu entorno também. Será que o que eu faço traz consequências, né? E o que seriam escolhas eficientes? Eu acho que, primeiro, a base de tudo tem que ser o amor, né? Se o que eu manifesto, eu diria até uma regra simples que já foi ensinada há mais de 2000 anos, e depois em 2000 anos, que é não fazer ao próximo o que eu não quero que faça para mim. Amar ao próximo, né? E aprender a amar a mim mesmo para poder amar o próximo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?